Olá, pessoal. Vamos então para a nossa aula, né? Essa semana, devido à questão do Natal, né? A semana do Natal. Então, essa semana ela vai é, englobar a terceira e a quarta semana do PET 7, tá? Aí, semana que vem, nós não teremos o que seria a quarta semana. Essa semana será as duas, tá? Então, pessoal, para essa semana nós vamos terminar os domínios morfoclimáticos, terminar de ver, né? Nós tínhamos começado já a ver, né? Falando lá do domínio amazônico e do domínio da Caatinga, né? Então, essa semana nós vamos terminar com os quatro últimos e as faixas de transição, tá? Então, vamos lá. Continuando então, os mares de morro, domínio dos mares de morro, né? Que é um domínio morfoclimático, né? Lembrando que é um domínio morfoclimático. É a junção, né? Uma parte do espaço terrestre com características próprias de relevo, clima, vegetação e hidrografia, né? Então, ele é formado por diferentes elevações. Essa é a região, o domínio com a maior média de altitudes, tá? Apesar de que dentro do domínio amazônico nós temos as maiores altitudes do Brasil, aqui, que é as montanhas do norte do Brasil, nós temos aqui um relevo mais acidentado, né, com maiores altitudes aqui dentro dos mares de morro, né? Mas por que que ele leva esse nome? Por causa dos morros que formam o relevo, né? Por causa formados pelo processo de erosão lá. De tal maneira, o termo mar está relacionado com a semelhança dos morros e das ondas do mar, né? O relevo nessa região é o mesmo que da nossa região onde nós moramos, aqui em Guaxupé, tá? E qualquer outra pessoa fora, dentro aqui do estado de Minas, principalmente, percebe isso. O relevo é ondulado, né? Aquele morro, tem um morro, um vale, outro vale, né? Que o pessoal chama de baixada, né? Então, o relevo lembra mesmo as ondas do mar, né? Por isso eles deram esse nome de mares de morro, porque o formato do relevo lembra as ondas do mar, né? Os mares de morro estão localizados na faixa litorânea, abrangendo região nordeste, sudeste e sul do Brasil, tá? Então, ó, aqui no mapinha a gente vê toda essa faixa litorânea avançando um pouco para o interior, né? Por isso que aqui na nossa região nós temos, né, a presença do mar de morro, tá? E aí, ó, é aquilo que a gente vê quando a gente sai aqui para o interior, né? A gente vê esse relevo, né? Com os morros parecendo as ondas de um mar, né? Lembra muito as ondas do mar, tá? É, e isso aconteceu, pessoal, por causa da questão é, da erosão, tá? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso. No caso, a Mata Atlântica, né, a floresta tropical latifoliada, é o principal bioma, né? Apesar de estar bem devastada, ela ainda é a vegetação natural encontrada, né, nessa área, né, do território, né? Além dela, nós temos também áreas de restinga e mangues no litoral, né? Como a gente falou que tem um litoral, a gente vai ter restinga e mangue também, né? Em grande parte, os mares de morro possuem relevo acidentado, né? Como a gente viu, né? Aquele relevo de morros, de áreas escarpadas e tudo mais, né? Sendo que o mais importante é o Planalto Atlântico. Além disso, no trajeto surgem algumas planícies e depressões, né? Como o Vale do Paraíba, lá em São Paulo, né? Faz parte do Mar de Morro, mas tem é, é, uma área de depressão, uma área baixa, né? Que é a área do Paraíba, certo? O clima desse domínio morfoclimático é um clima quente e úmido, né? É um clima tropical, como a gente viu, né? Dependendo da localidade, pode ser tropical úmido, tropical de altitude ou tropical litorâneo, né? A diferença tem algumas diferenças, né? Tropical úmido, como o próprio nome já diz, ele é mais chuvoso, né? O tropical de altitude é justamente das áreas mais elevadas, né? Nas serras e tudo mais,
que tem uma temperatura mais baixa. E o litorâneo por causa da ação do oceano, é aquele justamente da faixa litorânea. Todos eles apresentam um intenso índice pluviométrico, ou seja, chove muito, e altas temperaturas. Aí vamos ver lá. Ó. Na medida que os mares de morro são formações geológicas antigas, o solo que o compõe é muito profundo, com diversos tipos de sedimentos. Dos tipos de solo destacam o arenoso e o argiloso, né? O solo massapê e o salmourão, né? Por que que ele fala que essa é uma formação geológica antiga, né? Que nome estranho que é esse, professor? Formação geológica antiga, né? É, formação geológica é toda a forma do relevo, tá? De forma assim generalizada, todas as formações do relevo, né? Então, tudo que a gente fala que é relevo, que é a forma que a Terra tem, né? Quando a gente diz antiga, é que ela foi formada há muito tempo, né? É diferente, por exemplo, da região lá da Cordilheira dos Andes, que é uma formação geológica recente, né? Recente do ponto de vista da Terra, do planeta, né? Para nós é muito tempo, que são milhões, bilhões de anos, né? Milhões de anos. Mas o que acontece? No caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, ela foi formada há pouco tempo, né? Por causa de toda a questão do encontro das placas tectônicas e tudo mais, a formação das montanhas, é algo que foi formado há menos tempo. O território brasileiro ele foi formado há muito tempo, né? E desde então é, não tem encontro de placa, não tem vulcão, então não teve criação de novas formas, né? Não tem erupção de vulcão, não tem terremoto para modificar o relevo. Então ele se manteve o mesmo. E ele foi muito erodido, né? Teve muita ação da erosão, aquela destruição do solo pelo ar, pela água e tudo mais, né? Então, o que aconteceu no caso aqui dos mares de morro? Por que que nós temos esse formato, né? Se não tivesse a erosão, o que que ia acontecer? Ia estar tudo planinho, né? Como é numa planície ou uma depressão, uma área que não tem erosão, tudo plano. Nessas áreas teve bastante erosão, né? E aqui, esses morros que sobraram, eles sobraram porque eles são feitos de material mais duro, mais resistente, né? Mais forte, né? Que não é erodido tão fácil, não pode ser tão facilmente erodido, né? Exceto, claro, pela participação do homem, né? O homem com a máquina ele destrói tudo. Mas por que que então isso aqui sobrou? Porque esses morros existem porque o material que forma eles é mais resistente, né, à erosão e ele se manteve. E o material que era mais frágil, que era mais leve, ele foi retirado e levado para as áreas mais baixas, né? Então você tem os morros e nos vales você tem aquela área sedimentada, né? Aqueles sedimentos que formam o solo, né? Por isso que o solo dessas regiões costuma ser muito bom, principalmente nas áreas mais baixas para a produção, né? E aí, como a gente viu aqui, nós temos dois tipos de solo. O solo é bem profundo, né? Se a gente lembra, se vocês lembrar, no caso do domínio amazônico, né? Que nós falamos semana passada, o solo ele é muito baixo, né? Muito pequeno, pouco profundo, né? Então, você tem só uma camadinha de solo e já chega na pedra, né? No caso dos mares de morro, não, você tem uma quantidade de solo muito grande, né? O que é muito bom para a agricultura. Por isso que é tão bom para plantar aqui na região, no estado de Minas, na região que faz parte dos mares de morro, né? É, inclusive tem os solos que eu acabei ficando na ordem errada. O arenoso é o Samorão e o argiloso que é o Massapê, né? É, com relação à hidrografia, né? Nós temos bastante água, é um estado, o domínio morfoclimático dos mares de morro, ele tem uma grande quantidade de rios, né? E duas importantes bacias hidrográficas, do Rio Paraná, né? Que é o nosso rio Guaxupé, que faz parte dessa bacia hidrográfica, e a bacia do Rio São Francisco, né? Depois nós temos o domínio do cerrado, né? Que leva o nome do principal tipo de vegetação que a gente encontra, que é o cerrado, né? Ele está localizado no centro-oeste brasileiro, principalmente na região mais central do Brasil, né? Em área de planaltos. O que que é planalto, gente? É área plana mais alta, né? Planície, área baixa, plana e baixa. Planalto, área plana e alta, elevada, né? Famoso pelas chapadas, que são esses planaltos com topo plano, né?
No domínio de cerrado, relevo em sua maioria, ou com pequenas ondulações, né? Plano ou com pequenas ondulações. Não é que nem o Mar de Morro, que é bastante morro, bem acidentado. O cerrado ele é bem planinho, quando tem é só uma ondulaçãozinha baixa, né? Os planaltos ou chapadões, que são essas áreas elevadas e planas, né? 50% da altitude entre 360 metros, que é bem baixo, né? Por exemplo, aqui o Guaxupé está na média dos 600, a cidade toda, né? Como um todo, né? Então, é uma altitude e nem é uma das áreas mais elevadas dentro do domínio dos margens de morro, né? O solo é tipicamente avermelhado, arenoso ou argiloso, né? É aquele a terra roxa que eles falam, né? Que é a terra vermelha, né? Curiosamente eles falam terra roxa, mas é vermelha, que é muito boa para plantio também, né? Então aqui, ó, a gente vê, né? O cerrado pega bem o interior mesmo ali, o centro-oeste, um pedacinho da Amazônia, né? Do norte do Brasil, um pedacinho do nordeste, pega o estado de Minas também aqui, tá? Essa pontinha aqui está no estado de Minas. Então é bem a região central mesmo do Brasil, tá? O clima predominante é o tropical sazonal, é o tropical típico mesmo, né? A temperatura ronda os 22, mas pode ultrapassar os 40 e ficar abaixo de zero com geadas nas épocas mais frias, né? E estação do ano bem definida, duas estações do ano. Um verão chuvoso e um inverno seco, né? Chove bastante no verão e o inverno é bem seco. Localizado na região do Brasil, central do Brasil, é chamado de caixa d'água do Brasil por causa da sua hidrografia. Tem uma grande quantidade de água, né? Inclusive é nele que a gente tem, por exemplo, o Pantanal, né? E tudo mais. Localizados leitos nascentes de rios de 8 das 10, 12 bacias hidrográficas, né? Então nós temos o Rio Araguaia, o Rio Tocantins e também o São Francisco. Mas o São Francisco não estava lá no domínio de Mar de Morro, ele está nos dois, né? O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Mantiqueira, né? Nas serras de Minas Gerais, né? Não, e ele vai passar pela parte do Cerrado, né? Ele nasce mais ou menos nessa região aqui, que é dentro das serras, né? Ali Serra da Mantiqueira, Serra do Pinhaço, outras serras aqui de Minas Gerais, e ele vai em direção ao nordeste, né? Então ele passa pelo Cerrado e ele vai passar também pelos outros domínios, né? O domínio Caatinga que nós temos aqui. Então ele na verdade vai passar, é um rio que vai passar por 3 domínios morfoclimáticos, tá? A vegetação é a vegetação de cerrado, né, que é basicamente a vegetação de savana, né, que são arbustos e árvores baixas, mais ou menos separados, afastados uns dos outros, né, com casca grossa e retorcida e folhas ásperas, né, adaptadas aos climas mais quentes, né. Essa é a vegetação típica, né, do cerrado, vocês podem ver. Muitos campos e alguns arbustos, algumas árvores esparsas, né, aqui e ali, tá? O domínio das araucárias, né? Araucárias são aquelas árvores que dão aquela semente que a gente come, né? Principalmente no sul do Brasil, né? A gente tem algumas dessas árvores aqui no sudeste e tal, mas é mais comum no sul do Brasil, né? O pinhão, lembrei agora. Ela que dá aquele pinhão que o pessoal costuma comer. É bem comum aqui na região de Poços de Caldas. Um dos domínios presentes na parte mais fria do Brasil, né? Um dos únicos, juntamente com o das pradarias ou dos campos, né, que não está na zona tropical e sim na zona temperada, né? O clima é subtropical ou clima temperado, né, com temperaturas médias entre 14 e 30, podendo ser bem frio no inverno, principalmente nas regiões mais elevadas. Estação do ano bem definida, né? Então, inverno rigoroso, faz bastante frio, e verão quente, né? Então nós temos ali, ó, bem no sul, pegando ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma partezinha de São Paulo, né? O relevo, né, fortes ondulações, né, e bem acidentado, né? Assim como nos margens de morro, até mais, né? Nós vamos ter ali altitudes, terrenos montanhosos e altitudes entre 500 e 1.300 metros, né? Então é bem acidentado.
Tem também bastante rios, principalmente a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai, né? É, que passam por períodos de cheia e baixa no nível da água, né? O solo das araucárias é a terra roxa também, né? Que tem umidade constante, que é bem fértil, né? Um solo de origem vulcânica, né? Ele surgiu das atividades vulcânicas há milhões e milhões de anos, né? Quando o território estava, o relevo estava sendo formado, né? E como toda a erosão e tal, o solo foi formado pelas pelos restos, né, dessas rochas vulcânicas, o que tornou esse território bastante fértil, né? É, a vegetação é a mata de araucárias, né, ou mata de pinhais, que é os pinheiros, né, que tem boca da cidade, e é o único tipo de coníferas que nós temos no Brasil. O que são coníferas? Os pinheiros, tá? Então aqui, ó, nós temos as araucárias. Quando você estiver andando aqui pela região do sul de Minas, é provável que vocês vão ver algumas que são resquícios, né? Porque essa mata chegava até aqui no sul, sudoeste de Minas Gerais, né? Mas com a, a mudança de temperatura, né, ao longo dos anos e a ação dos homens, ela acabou sendo é, hoje estando mais presente lá no sul e só tendo alguns resquícios em alguns lugares isolados aqui no sudeste, tá? E por fim, o último dos nossos domínios antes das áreas de transição, que é o final, o domínio das pradarias ou dos campos, tá? Pode ser qualquer um dos dois nomes. Na apostila dessa semana, né, desse patch, ele está como domínio das pradarias, mas o nome domínio dos campos também é encontrado, então tem que ter cuidado na hora de pesquisar isso, tá? Ele está localizado no extremo sul, é o único presente, junto com o anterior, né, da domínio das araucárias, ele é o único que está na zona intertropical, né, não está na zona intertropical, está na zona temperada, e ele é o único que está totalmente no território de um estado só, né, a gente vai ver que ele está só no, é, na- no, no que faz parte do Rio Grande do Sul, tá? No território do Rio Grande do Sul, né? Também chamado de Pampas ou de Campanha Gaúcha, né? Vocês podem ver também esse termo sendo utilizado para esse domínio, né? Os Pampas Gaúchos ou a Campanha Gaúcha, né? Que são as pradarias, né? Relevo baixo, né? Pradaria sempre ela tem um relevo baixo, né? Formado pelas planícies, né? O relevo de planície, né? Baixo e plano, né? Quando muito tem ondulação pequena que eles chamam de coxilhas, né? Aquelas pequenas colinas, mas muito baixinhas, né? No que diz respeito à hidrografia, né, nós temos o rio Ibicuí, o rio Santa Maria e principalmente o rio Uruguai, né? Sendo que os dois anteriores fazem parte da bacia do rio Uruguai, tá? Então, vocês vendo aqui na localização, tá bem lá no sul do Brasil mesmo. Por causa do clima, a gente divide ele em dois, né? As pradarias temperadas e as tropicais, né? Nas temperadas, o clima tem uma variação de temperatura, né, mais amena, né, entre quente e fria, de acordo com a estação do ano, né? Então, o verão e a primavera tem bastante chuva, né, e temperaturas mais elevadas, e inverno e outono frio e seco, né? Já nas pradarias tropicais, ele tem um clima quente e seco o ano todo, né? Então tem pouca chuva, né? Então é a quantidade de chuva que varia, né? Nos dois casos, né? O solo é profundo, né? Bastante, como toda a área de planície, normalmente nós temos um solo mais profundo, né? Por causa da ação da erosão e de cor escura, né? Decomposição de matéria orgânica, né? Como o humus, né? Como é uma parte formada por campos, por vegetação, né? Baixa, tem essa formação, né? A vegetação, então, é formada por espécies herbáceas e rasteiras entre 15 e 50 centímetros, né? A gente olhando assim, a gente pensa que é um pasto qualquer, né? Mas, na verdade, são campos, né? Lá do sul, né? É bem diferente. São vegetações típicas, né? Daquela região. Não é o pasto normal que a gente vê, que é uma planta que não é daquela região, tá? E aí nós temos as áreas de transição. O que é a área de transição? É uma área de
que está entre duas áreas diferentes, entre dois domínios, né? Olha aqui no mapinha. Elas são áreas que fazem esse papel mesmo de transição, de mudança de um para o outro, né? Então ela está entre dois. Então, por exemplo, entre o domínio amazônico e o Cerrado, entre o domínio amazônico e a Caatinga, entre Caatinga e o Cerrado, Mar de Morro e Cerrado, Mar de Morro e Caatinga, e por aí vai, né? Essas áreas são áreas de mudança entre um e outro domínio morfoclimático. Olha lá, elas apresentam espécies vegetais ou formações vegetais de diferentes domínios dentro da mesma área. Então, por exemplo, essa área de transição, né, de mudança entre o domínio amazônico e o domínio do cerrado, ela vai ter vegetação dos dois domínios misturado, né? É como se fosse um corredor mesmo, né? Entre o seu quarto e a sala, né? Ela faz esse momento de transição entre um cômodo e outro, né, da casa, ou entre uma parte e outra do Brasil, né? Então, ó, quais que são elas, né? A primeira delas é o Pantanal. A gente sempre fala do Pantanal, e o Pantanal é uma área de transição, né, entre o Cerrado e outras áreas. Ó. Localizado no centro-oeste brasileiro, apresenta terrenos de planícies sazonalmente inundados, são encontrados diferentes tipos de vegetação. O clima é quente e úmido no verão e seco no inverno, e a principal atividade econômica é a pecuária, né? Então nós temos aqui, ó, o Pantanal, certo? Ele é a área de transição entre o Cerrado e o domínio de Mar de Morro, aqui também, tá? Nessa região baixa aqui. E também o domínio das araucárias. Ele está nessa região aqui, entre esses três domínios, tá? Algumas também não recebem nome específico, tá, gente? Aqui a gente vai ver as três grandes, mas algumas vocês vão ver que não recebem um nome específico em si, tá? A mata de cocais, na sub-região nordeste, domínio no meio norte, ocupa faixas climáticas com clima equatorial, tropical e semiárido. Está entre a floresta amazônica e a caatinga, né? Então tá aqui, ó, essa região aqui, tá? A mata de cocais está então entre a Amazônia e a Caatinga. A vegetação apresenta importância para a população local, pois é utilizada para artesanato, cosméticos e alimentação. Por que é mata de cocal? Porque ela é formada por plantas, né? As chamadas, né? É, essa vegetação de palmeiras, né? De cocais, aquelas plantas que dão os cocos, né? Os diferentes tipos de cocos que são usados para vários tipos de coisas, né? Então, para artesanato, né? As folhas são usadas para fazer cestos e outras coisas. E os cocos, né, são usados para alimentação e para cosméticos. A vegetação litorânea, né, é responsável pela transição de aspectos naturais marinhos e terrestres, né, que são os mangues e restingas, né, na área litorânea, né. Nós temos aqui nas áreas litorâneas. Então, olha lá, os mangues apresentam uma vegetação perene, ou seja, permanente, né? Raízes aéreas, são raízes que o solo é alagado e a raiz fica para fora da água, né? E enorme quantidade de matéria orgânica decomposta. As retingas são plantas adaptadas ao acesso de luz e calor, rasteiras e próximo à praia, né? Então aqui nós temos o mangue, né? Pode ver, ó, alagado com a água do mar, né, no litoral, e aí as raízes ficam para fora da água, no ar, né? Então, em vez de ficar na terra, elas ficam no ar. Claro, tem na terra, né? Senão ela não segurava. Mas a maior parte das raízes fica para fora, né? E a restinga é justamente essa vegetação nas praias. Quem já foi em praia provavelmente já viu em algumas praias que ainda não foi muito modificado pela ação humana, que não construiu prédios, essas coisas, a gente tem essa vegetação próxima na praia, né, próxima à água, certo? Então, esse para essa semana é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque justamente que a gente tinha que falar de 3 semanas, 2 semanas em um, tá?
Um abraço a todos, fique com Deus.